Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem de Indaiatuba, São Paulo, dando sequência ao trabalho das palestras virtuais. E convidamos a todos neste momento para a nossa prece inicial, onde vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, agradecendo a mais esta oportunidade de aqui estarmos para podermos estudar um pouco mais a respeito das suas leis através do Evangelho de Jesus e dessa doutrina consoladora que é a doutrina dos Espíritos. Agradecemos também a presença da espiritualidade amiga a nos envolver, a nos amparar e a nos inspirar, e que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Diante dos dias tumultuados que vivemos, nós escolhemos hoje um tema muito importante, que é o Evangelho no lar. E começamos com uma frase de nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, quando ele nos fala que o Evangelho no lar é Cristo falando ao coração. E nós vamos ver que vai ser Jesus quem vai então instalar o primeiro culto cristão no lar, como nos narra o espírito de Neio Lúcio, através da psicografia luminosa de Chico Xavier, no livro Jesus no Lar. E ele então nos diz que povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor então, instalado provisoriamente em casa de Pedro, toma dos sagrados escritos e, como se quisesse imprimir um novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. E pergunta então: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? E o apóstolo então pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente que nós escolhemos os melhores peixes, porque ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus então sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, o oleiro, ele vai modelar o barro, imprimindo-lhe então a forma que ele deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu mais uma vez. E como procede então o carpinteiro para alcançar o trabalho a que pretende? E o interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: o carpinteiro, ele lavrará a madeira, usará a enxó, o serrote, o martelo e o formão, porque de outro modo ele não poderá aperfeiçoar a peça bruta. E então, neste momento, calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo, porque o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco,
sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que nós aperfeiçoemos o lar? Porque a paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como que nós podemos aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar aquele irmão que está mais próximo, que está associado à luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece ainda tão distante? Jesus, então, neste momento, ele vai relancear o olhar pela sala modesta e faz então um pequeno intervalo e continua: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não então instalar ao redor dela também essa sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos também a luz através do céu. E se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, lembremos-nos que a fartura, ela começa no pequenino grão. Em razão disso, o Evangelho ele não foi iniciado em meio à multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. E então Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como se não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feita como desejas. E então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e também à meditação elevada, vai agora desenrolar os escritos da sabedoria e abrir na terra o primeiro culto cristão no lar. E a partir daí, então, queridos companheiros, nós vamos ver quanto grandiosa é a visão de Jesus. E não poderia ser diferente, sendo ele o governador espiritual da terra, o nosso modelo e guia. E ele nos fala então que para alcançarmos uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais fraterna e solidária, sem dúvida alguma, temos que começar por nós mesmos. Temos que começar pelo nosso lar, por aqueles que estão mais próximos de nós. E já dizia um filósofo que a família é a célula básica da sociedade. E os mentores espirituais também vêm nos confirmar tudo isso, como no caso do nosso querido Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier. No livro Pão Nosso ele nos diz assim: como que nós seremos benfeitores de 100 ou de 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir a 5 ou a 10 criaturas que fazem parte do nosso círculo doméstico, da nossa parentela? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. E ele ainda nos fala que de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade,
nenhuma talvez mais importante na sua função educadora e também regenerativa do que a constituição da família. Vamos encontrar também a grande educadora Heloísa Pires, filha do grande Herculano Pires, que no livro Educação Espírita ela nos fala que a função da família espírita é nós desenvolvermos em casa, sob as claridades do Evangelho, todas as boas qualidades, as quais então após serão postas em prática fora dela. E ela ainda nos fala que foi no dia desse primeiro culto cristão no lar, na casa de Pedro, que Jesus vai nos trazer grandes ensinamentos, quando ele nos fala: onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Quando ele nos fala da grande lei do amor, das leis morais, aptas a guiarem as criaturas nas realizações do bem. E para que o homem avance então na sua jornada evolutiva, encontrando a solução para os seus problemas, nós temos que seguir essas leis, pois são leis naturais e, como tal, essas leis se impõem, não havendo outro caminho para nós percorrermos. Porque os desvios deste caminho só irão nos trazer a dor e o sofrimento, que são outros mecanismos também que vão nos conduzir ao bom caminho novamente, ao caminho do amor. E como normas preventivas, a dor e o sofrimento, elas vão então também nos proporcionar esse processo de educação. E vejamos que Jesus, como norma preventiva também da dor e do sofrimento, ele vai em todos os momentos pregar a nós o otimismo. Em nenhum momento o Cristo deixou o otimismo de lado, a serenidade, mesmo diante dos momentos mais difíceis porque ele passou, mas também a confiança em Deus, nosso Pai. E ele vai falar também do novo mandamento, que nós devemos fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. E vai estabelecer também como mandamento maior o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e o amor ao próximo como a nós mesmos. Porque nestes dois mandamentos básicos, ele nos fez compreendermos que aí está contida toda a lei do universo. E ensinou-nos ainda depois, quando ele nos fala: amai-vos como eu vos amei. E vai dizer a Pedro: Pedro, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E então são orientações que vão nos conduzir de uma forma segura ao nosso objetivo, que é o nosso aprimoramento espiritual, para que consigamos então chegar à condição um dia de espíritos puros. E Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, numa feliz expressão, ele vai sintetizar essas mesmas exortações quando ele nos fala que fora da caridade não há salvação. E o Espírito da Verdade vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Mas lembrando mais uma vez o Espírito de Emmanuel, ele nos diz assim: quando os ensinamentos do Mestre vibram entre as 4 paredes do lar, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum,
E então ele nos diz, aquela, muitas vezes, observação impensada é ouvida agora sem revolta de nossa parte. Muitas vezes aquela calúnia, ela passa agora a ser isolada no algodão do silêncio. A enfermidade, quando chega, é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. E a maldade não encontra brechas para insinuar-se. E ele então nos fala, e aí, dentro desse paraíso, que alguns já estão edificando, a benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e de entendimento. A gentileza será a inspiração de todas as horas. O sorriso será a sombra de cada um. E a palavra permanecerá, revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Vejamos então a importância do Evangelho no lar. E salientando isso, nós vamos ter também algumas décadas, nós tivemos, através de nosso querido Divaldo Pereira Franco, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, quando se deu o encerramento das escolas do Aprendizes do Evangelho e de Educação Mediúnica, uma mensagem muito bela, mas também muito forte, do espírito de Bezerra de Menezes. E ele nos diz assim, através de Divaldo: aprendizes do Evangelho, alunos da doutrina, nós pedimos encarecidamente, façam o Evangelho nos lares. Preparem as famílias, que está na hora, na espiritualidade maior, nas regiões celestes, estão se fazendo reuniões para escolher as criaturas. Estão sendo escolhidas a dedo os espíritos que irão reencarnar aqui no planeta a partir desse terceiro milênio. São os mesmos, nos fala Bezerra, que habitaram a Terra e reencarnarão e que reencarnaram há 2000 anos atrás. Vieram esses espíritos cortejando e fazendo preparo para a vinda de Jesus. E agora eles estão voltando. Naquela época, eles foram devorados pelos leões para tirar aplauso dos Césares. Hoje não. Eles estão voltando e procurando então lares religiosos. Não falo somente de lares espíritas, mas lares religiosos, porque não importa a religião. O que importa é nós estarmos reunidos em nome de Jesus. Eles voltam para tirar a Terra dessa condição que ela se encontra, de mundo de provas e de expiações, para uma condição melhor, de mundo regenerado, de mundo de regeneração. Por isso, façam o Evangelho, preparem as famílias. E eu peço ao Pai, diz Bezerra, e à Maria Santíssima, que se me for permitido e que se for preciso, eu vestirei novamente a indumentária carnal, para ensinar então o Evangelho no lar, para que façam o Evangelho no lar. Então vejamos, queridos companheiros, a importância de nós, quando nós nos reunimos, não importa se estamos sozinhos, em 2 ou 3 pessoas, 4, 5, 10, em nosso lar, mas sintonizamos com o Criador, com o Cristo, com os benfeitores espirituais,
buscando o estudo das lições de Jesus, à luz da doutrina espírita, que vem nos iluminar o pensamento, que vem acalmar nossos corações, que vem nos fortalecer para todos esses embates, para todas essas lutas que nós enfrentamos diariamente. Porque nesse momento nós vamos ter essa proteção do plano espiritual, que vai estar ali presente diante do nosso compromisso com o Cristo e vai então beneficiar não só aqueles que ali estão, mas toda uma comunidade, vizinhos, parentes, necessitados, aonde as preces que ali serão feitas diante do estudo do Evangelho serão direcionadas a tantos outros. Imaginem se todos os lares fizessem, de acordo com a sua convicção religiosa, o Evangelho no lar. A terra, ela iria se tornar um paraíso de brilho infindável. Mas como nós podemos fazer o Evangelho? É isso que nós vamos passar rapidamente, como que se dá a prática do Evangelho no lar. Primeiramente, nós vamos então escolher um dia da semana e horário para essa reunião com a família. É importante a gente selecionar esse dia e esse horário. Por quê? Porque nesse dia e nesse horário vai ser o compromisso que nós vamos ter então com o Cristo, com a espiritualidade, onde nós vamos nos conectar com espíritos familiares, com os espíritos protetores, amigos, que virão também, muitas vezes, participar da nossa reunião do Evangelho, trazendo todos os benefícios que ela proporciona. Então, diante dessa escolha, é importante nós vermos, um consenso com a família, com aquelas pessoas que moram na casa, qual que é o dia que é melhor, ou um dia onde todos possam participar, desde que todos queiram, não se deve forçar ninguém a participar, deve ser algo espontâneo. E então, o dia que as pessoas estejam em casa, um horário melhor, onde todos possam então participar, é o ideal. Então, diante disso, desse compromisso que nós assumimos, eles nos falam, os benfeitores, que é muito importante a assiduidade e também a pontualidade. São fatores importantes. E então, antes de começar a reunião do Evangelho no lar, nós podemos também colocar a água para que ela possa ser magnetizada, fluidificada. E essa água, então, ela pode ser individual, poderá cada um colocar um copinho, uma garrafinha, ou poderá ser também coletiva, um vasilhame, que permaneça, então, ali para que possa ser usado durante a semana também. Feito isso, nós vamos, então, iniciar, escolheu-se o dia da semana, o horário, prepare-se, então, a água. Vamos fazer uma prece para a abertura da reunião. Essa prece, ela deve ser uma prece espontânea, simples, mas na impossibilidade, muitas vezes, de fazermos essa prece espontânea, pode ser também uma prece lida, desde que seja feita com um sentimento, ou até mesmo uma prece memorizada, que nós já conhecemos como a prece do Pai Nosso. A prece, ela vai possibilitar essa sintonia com o Cristo, com Deus, com o plano espiritual, para preparar então aí a nossa reunião, para dar início então à reunião do Evangelho no lar. O próximo passo então, após a prece inicial, nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, aonde poderá ser esse trecho lido numa sequência, aí vai de acordo também com o que for estipulado, ou poderá ser aberto ao acaso. Então, nós vamos ler um trecho, uma mensagem do Evangelho, e também poderá ser lido também uma mensagem também de um livro espírita, como por exemplo, os livros de Emmanuel, psicografado por Chico, no caso de Pão Nosso, onde tem as mensagens também evangélicas também. Então, poderá também ser mensagens avulsas.
Diante disso, o único cuidado que nós devemos ter é na escolha do livro e da mensagem. Mas isso nós vamos ter, vários recursos. O Evangelho ele é fundamental. Aí muitas pessoas perguntam, mas quando eu acabar o Evangelho, eu poderia estudar o Livro dos Espíritos? Pode estudar o Livro dos Espíritos também, sem dúvida alguma. E então, feita essa leitura, poderá ser feito então comentários sobre esses temas que são lidos, desde que não haja polêmica. A reunião ela deve ocorrer numa harmonia, uma paz, e então estamos todos ali para aprendermos. E então faça os comentários, quem quiser, cada um dá a sua, faz um comentário a respeito do trecho do Evangelho lido, da mensagem que foi lida. E terminado então os comentários, vamos fazer uma prece de encerramento, novamente rogando a Jesus a proteção para o nosso lar, a proteção para os parentes, para os amigos, para aqueles que sofrem, para a humanidade toda. Poderemos fazer direcionando através de uma prece espontânea. A duração dessa reunião do Evangelho, ela deve ser de aproximadamente 20 minutos. Muitas vezes ela se estende um pouco mais, principalmente quando as pessoas vão se habituando à prática do Evangelho, porque às vezes os comentários vão ficando, o estudo vai ficando mais interessante, tudo, e então deve-se girar em torno de 20 a 30 minutos. Não é recomendável nessas reuniões qualquer manifestação mediúnica durante a reunião. E a reunião então do Evangelho no Lar deve e precisa superar qualquer imprevisto que venha a surgir. Porque muitas vezes, por mais que a gente selecione um dia mais tranquilo, um horário mais tranquilo, às vezes alguns imprevistos vão acontecer. Poderá surgir uma visita em casa? Sim, pode. Se essa visita vier, o que nós podemos fazer? Podemos convidá-las para participar do Evangelho, ou poderemos explicar que naquele dia, naquele momento é feito o Evangelho. Se eles quiserem participar ou não, eles poderão aguardar um pouquinho. E então, vários outros imprevistos poderão acontecer. A gente deve buscar fazer o máximo para não deixarmos de comparecer e de estarmos ali naquele momento para esse compromisso com a espiritualidade. E é importante também que a conversação no lar, após o Evangelho, deve ser edificante, iluminada pelo amor e pela prática da compreensão mútua. Logicamente que após, nós devemos manter essa vibração elevada nos nossos pensamentos, nas nossas conversações, nos nossos atos, para que nós possamos nos beneficiar durante toda a semana das bênçãos que a espiritualidade nos proporciona através do Evangelho no Lar. Então era essa a mensagem, queridos companheiros, que eu queria passar a vocês. E vamos mais uma vez então, elevando o nosso pensamento, agradecer agora a Deus nosso Pai pelo dom da vida e mais uma vez por todas as bênçãos que Ele nos proporciona para nosso crescimento e para nossa felicidade. Agradecemos a Jesus, o Mestre e amigo, por tudo que Ele representa em nossas vidas e também a toda a espiritualidade que nos acompanha, que nos assiste, que nós possamos ser merecedores da companhia dos bons espíritos através da nossa renovação, da nossa reforma íntima, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das ações que vamos praticando no dia a dia, para que possamos, sintonizando com esses amigos, sempre direcionarmos melhor os nossos passos. E que a nossa prece, ó Pai, ela se estenda a todos aqueles que necessitam, tanto encarnados como desencarnados, em todas as partes desse planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos, em processo de aprendizado e evolução. E assim então, finalizando o nosso trabalho, queremos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja.
Muito obrigado, Senhor.